Fala comigo, meu povo, aqui é o Renan Reis e eu vim trazer dicas preciosas de produções e filmes que vão aquecer o seu coração e te inspirar na sua caminhada aqui. Tá preparado? Vem comigo! Todos nós sabemos que na cultura de hoje é inevitável você se deparar com produções culturais que exaltam diversos tipos de temas nos filmes e nas séries. A gente tem que combinar que quando se trata de filmes cristãos ou se embasa de fé, a gente está muito atrás em questão de cinema, mas isso tem mudado nos últimos tempos. O retrato disso nos últimos tempos é o sucesso da série The Chosen, que tem invadido o streaming e as telas do cinema, fazendo com que a história de Jesus seja envolvida não só pelo recorte de uma pregação ou das escrituras, mas sim numa trama de cinema e roteiro e um visual belíssimo. Quero aproveitar esse gancho para dizer que isso abriu as portas para muitos produtores investirem em produções bíblicas, ou seja, elas em temas de fé. E eu quero trazer aqui algumas indicações para você. A primeira indicação é House of David, ou seja, Casa de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, e às vezes isso é mostrado em produções como novelas, alguns filmes, de maneira muito simplista. Só que foi muito diferente o que a Prime Video fez com essa história. Com um investimento de milhões, com uma fotografia, com figurino, com tudo ali que o cinema tem de melhor, a gente vai conhecer a história de Davi desde a sua juventude como pastor até a sua ascensão, daquele momento icônico entre ele e Golias. O diferencial dessa série que nos atrai, além de ser respeitoso, a maneira que eles fazem a ficção em cima do recorte bíblico, eles fazem um aprofundamento dos personagens que faz você querer ali mergulhar na história. Então, para quem não conheceu a história bíblica, vai querer ler a Bíblia para poder mergulhar nessa história. Para você que gosta de ter esse tipo de série épica, histórica e com um visual maravilhoso, você precisa assistir House of David, a Casa de Davi. Um filme para você assistir, maratonar aí é Jesus Revolution. Isso mesmo, você precisa assistir esse filme. Trata-se de um movimento histórico que se chama o Movimento Hippie, que se deu ali nos anos 70, onde os jovens, no pós-Woodstock, estavam procurando todo tipo de liberdade e contracultura. E nisso surgiu um homem chamado Lonnie Frisbee que decidiu pregar a palavra de Deus e que incendiou a Califórnia, produzindo um avivamento ali através do Senhor que impactou toda uma geração. Um jovem pregador sai pelas ruas aí, ele conhece um pastor de uma igreja humilde na Califórnia e ele começa a querer entender o que é o movimento hippie. E esse pregador que foi alcançado por Jesus começa a pregar de uma maneira muito intensa e decide abrir as portas para esse jovem, além de outros jovens assim, visuais de barba longa, cabelos longos, usando roupas largas, descalço. É ali o movimento hippie encontra a igreja. E isso, gente, e aí que começa a revolução de Jesus. Uma geração inteira nesse momento buscando por Deus. Uma indicação para você é o filme A Forja de 2024, um exemplo de identidade, de masculinidade. A gente vai conhecer isso de uma maneira muito interessante através do jovem Isaías. Isaías, ele está naquele período decisivo da sua vida. Após fazer um ano ali que ele se formou, ele tem que tomar algumas decisões na sua vida. Se ele estuda, se ele trabalha, se ele ajuda a sua mãe, que mora somente os dois na casa, né? Porque já não tem contato com o pai. E por causa disso, ele é um pouco revoltado e tem mau comportamento. Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim. Igual a todo o resto. Isaías é desafiado a tomar uma decisão na sua vida, mas também a buscar um relacionamento com Jesus para o seu comportamento mudar e a criar responsabilidade. E ao procurar essa mudança, ele procura um emprego e aonde ele se encontra com um desafio não só de ser aceito nesse emprego, mas também diante de 3 perguntas importantes. Em que aspectos quer crescer no próximo ano? Que tipo de homem você quer ser? E o que quer que os outros pensem ao olharem para você? E essas 3 perguntas importantes vão impactar ele inicialmente e trazer toda uma
porta para ele conhecer a Cristo e trazer ensinamentos que ele nunca mais vai esquecer. Esse filme traz lições muito importantes para qualquer jovem que precisa tomar escolhas e decisões que vão mudar a sua vida, que vão impactar o seu caráter. Além disso, mostra a importância da masculinidade à luz da Bíblia, além de o respeito pela palavra de Deus nas suas atitudes, no meio cotidiano e na sociedade. Fica aí essa dica para você, A Forja. Agora aí para você que quer assistir com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com seu kids, quero trazer aqui uma animação chamada O Rei dos Reis. Quando a gente fala de roteiro e como que ele pode transformar histórias conhecidas de maneiras muito criativas, a gente vai conhecer essa animação pelos olhos de Walter, uma criança com uma imaginação muito fértil e apaixonado pelo rei Arthur. E com sua espada e o seu fiel escudeiro, eles querem ir ali viver uma aventura. E aonde o seu pai, ele tem a responsabilidade de contar uma história do Rei dos Reis. Pelo olhar de uma criança tão aventureira, a gente vai conhecendo a história do nosso Rei Jesus. E é tão interessante essa história porque ele mergulha com uma animação muito bonita, com cores, com recortes e com muita criatividade. Os olhos do pequeno vão ficando cheios de aventura a conhecer histórias como o nascimento de Jesus, a ascensão, os milagres. Ele começa a se render ao verdadeiro Rei dos Reis e não quer saber mais das outras histórias. Você precisa mergulhar com seu pequeno nessa história aí de maneira muito criativa, que é a história do Rei dos Reis. É isso aí, meu povo, essas foram as indicações de hoje, hein? Eu sei que você é um cinéfilo, eu sei que você gosta de assistir filme, então, ó, vou deixar um desafio pra você. Faz uma listinha, manda pra gente gravar e colocar aqui filme bom. Às vezes não precisa ser do nicho específico cristão, mas que tenha uma base, que tenha princípios e que a gente consiga ter inspirações ao assistir, ó. Conto com você e eu espero você no próximo vídeo. Tamo junto!